Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Abacuque, que já tivemos uma breve introdução passada, pela nossa irmã Milena. Deus confirmando nesta noite, antes, a palavra que seria pregada ao coração dos irmãos. Deus fala, Deus confirma através da palavra. Amém? Glória a Deus. Livro de Abacuque, capítulo 1. O título vai dizer: a queixa de Abacuque. Alguns, a oração de Abacuque. Realmente, o profeta estava se queixando, porque ele já estava desesperado por uma resposta de Deus. Amém? Os irmãos acharam? Vamos ler, os irmãos, vou ler aqui, os irmãos acompanhem. E diz assim a palavra do Senhor: a profecia que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me responderás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Lendo esses versículos, nós já percebemos o desespero daquele profeta. O profeta estava esperando uma resposta de Deus. Aquele profeta estava orando ao Senhor, mas o Senhor não estava lhe respondendo. E pela situação que se passava, ele se viu numa situação de: ou eu vou chegar mais ao Senhor e falar com firmeza, para ver se o Senhor me responde, ou algo pior vai acontecer. Esse livro, ele é conhecido pelo seu capítulo 3, versículo 17, 18, que foi citado aqui: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vinte. Mas o profeta inicia esta palavra em desespero, e termina esta palavra dando glórias ao Senhor e agradecendo a Deus por entender qual era o propósito. O profeta Abacuque é citado somente 2 vezes na Bíblia, justamente no seu livro. O profeta que o nome dele, Abacuque, alguns estudiosos dizem que significa abraço. Mas não é simplesmente um abraço. É um abraço de guerra. Um abraço de alguém que pega a sua dor, pega a dor do outro e vai lutar. Abacuque inicia uma batalha travada. Mas Abacuque não sabia o porquê da situação daquele povo. Diga assim para o seu irmão: você sabe por quem você tem orado? Pergunta a ele. O profeta não sabia o porquê daquela situação. Mas que situação? O povo de Jerusalém estava sendo cercado por ninguém mais, ninguém menos do que o povo da Babilônia. E alguém muito conhecido por nós, pela palavra do Senhor, que é citado algumas vezes, que é Nabucodonosor, que lançou ali aqueles jovens na fornalha ardente. E aí, aquele povo se levantou contra o povo do Senhor, e o profeta não conseguia entender o porquê daquilo, porque aquele povo de Judá era conhecido como o povo que adorava o Senhor. Então, na mente do profeta, não fazia sentido o Senhor estar fazendo aquilo com aquele povo.
aquele povo seria esmagado, seria engolido pela Babilônia. E aquele profeta abraça a causa do povo e diz: eu vou lutar em oração. E ele começa orando, orando, e passa, e nada do Senhor responder. Por quê? Por quê, Senhor? Até quando clamarei eu? Até quando clamarei eu ao Senhor? E o Senhor não me responderá. E ali ele vai orando e falando com o Senhor, como se Deus estivesse esquecido, como se Deus não tivesse ouvindo aquela oração. Mas o Senhor responde a Abacuque. No verso 5 diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a terra, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Os irmãos compreenderam? Deus estava levantando aquele povo da Babilônia, que já era covarde, contra o seu próprio povo. Mas por quê? Por causa da desobediência de Judá. Por causa da desobediência, o Senhor disciplinaria aquele povo. O Senhor faria aquele povo sofrer por desobediência. E Abacuque se viu desesperado. Por mais que ele confiasse em Deus, você imagina você no meio de um fogo cruzado, e orar ao Senhor para Deus te livrar dali, e as coisas só vão piorando. Aquele homem estava numa situação muito pior, porque ele orava e parece que Deus não estava respondendo a oração, parecia que ele não tinha crédito, parecia que o profeta não era ninguém, porque ele estava orando e o Senhor não falava. Para aí, eu sou o profeta, eu estou orando por alguma coisa, há muito tempo o Senhor não me responde, o Senhor está em silêncio. Mas quando o Senhor me responde, o Senhor fala comigo que está levantando aquele vento contra mim, que é permissão dEle. O profeta ficou desesperado. E faz totalmente sentido a gente vendo agora, mas imagina o profeta naquela situação, onde aquele povo estava cercado, e só ele sabia o que poderia acontecer, porque até falando aqui, a gente não vai conseguir imaginar como aquele povo era maldoso e imponente. Com eles não tinha conversa, e o Senhor levantava aquele povo. Mas como? O Senhor às vezes usa algumas coisas que nós não imaginamos, para que a obra dele seja feita em nossas vidas, para que nós entendermos que nós devemos obedecer a Ele, em fazer a palavra, a vontade dEle. No livro de Jeremias 25, capítulo 9, diz assim: eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei com que sejam objetos de espanto e assombro, e de perpétuas desolações. Ou seja, o Senhor estava levantando a Babilônia, fazendo que Nabucodonosor ficasse cada dia mais forte, para ir contra o próprio povo dele, para disciplinar aquele povo. E aquele profeta se levanta sem saber da situação. Aquele profeta se coloca de joelhos para buscar por aquele povo,
para que Deus intervisse, mas era o próprio Deus trazendo aquilo a eles. Mas nós já vamos entender o porquê disso tudo, e que Deus não deixaria impune o ímpio. Deus pode permitir que pessoas ruins se dê bem em cima da gente de alguma forma, mas aquilo que for feito será cobrado. Aquilo que foi feito pelo ímpio será cobrado, não ficará impune. Porque às vezes nós pensamos assim: por que, Senhor, o Senhor permite que aquela pessoa está se dando bem e eu estou se dando mal? Não se engane, meu irmão. É melhor sofrer com Cristo do que viver no lugar do ímpio, achando que está tudo bem. Estou fazendo errado, mas está certo. Não se engane, não. Mas tinha coisa boa vindo para a vida daquele profeta. Tinha coisa boa vindo em direção a ele. Aleluia. E diz assim mais uma vez o profeta, depois que o Senhor responde: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morremos. O Senhor para o juízo puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque os olhos para os que procedem à lei, aleivosamente te calas, quando o ímpio devora aquele que é justo, mais justo do que ele. O profeta continuava não entendendo, porque as coisas do Senhor são profundas. Há umas três quinta-feiras atrás, eu li aqui sobre a palavra do Senhor no livro de Romanos, e que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Não conseguia entrar na mente do profeta, que o próprio Deus estava permitindo aquilo, mas era para correção, era para o bem. Mas tudo bem, mas Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Meu irmão, não queira entender muitas coisas que o Senhor faz em nossas vidas. Se Deus te deu confirmação que não é aquilo, continua adorando, que Deus vai trazer a resposta de outra forma, Ele vai trazer de outro jeito. Mas em nenhum momento Ele perdeu o controle da situação. Em todo o tempo Ele está ali. Mas tem coisas que acontecem que não é para nós, é para as pessoas aprenderem, é para as pessoas verem. Mas nós não podemos desanimar, temos que continuar orando, porque a vida cristã é assim. A vida cristã é de provas e de lutas, mas é de vitória, é de uma salvação que temos certeza que teremos. Aleluia! É de uma certeza de que se eu louvar o Senhor em meio às lutas, à dificuldade, a vitória vem. Porque o nosso Deus não é o Deus que perde batalha. O nosso Deus não é o Deus que perde o controle, mas Ele sempre está no controle. Aleluia! Glória a Deus! E depois ele resolve falar com o Senhor e se calar. E ele diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para que vê o que falará a mim, e o que me responderei quando eu for agido. Ele já estava conseguindo compreender qual eram os projetos e propósitos do Senhor, mas ele orou ao Senhor e se aquietou. Já falei o que eu queria falar, porque o justo está assim, sofrendo por causa do ímpio. Agora eu vou recuar, agora eu vou me calar, porque da primeira vez eu fui e o Senhor me respondeu, e agora Ele me responderá, mas agora eu vou ter sabedoria, eu vou ficar quietinho, e ficarei de vigia esperando. Orei e vigiei, esperei. E o Senhor responde
com ele com mais clareza. Mas agora o Senhor já vai mostrar a ele que o Senhor estaria dando providência. E o Senhor diz assim, no capítulo 2, versículo 2: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. O Senhor queria que alguém entendesse agora, porque se você escreve algo e quer que uma pessoa passe correndo e lê, tem que ser bom a letra tem que estar bem visível. Agora você vai entender, meu servo, o porquê. Mas você vai entender também que o ímpio não subsistirá sobre o justo. E o Senhor vai dizer assim, no versículo 9: ai daquele para a sua casa junta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de livrar do poder do mal. Aquele povo babilônio, eles chegavam na terra, se apropriavam, pegavam covardemente, e com isso eles foram crescendo. Mas o Senhor que já vai dando um consolo ao profeta. E no 12 ele diz assim: ai daquele que edifica a cidade com sangue e funde a cidade com iniquidade. Por onde aquele povo passava era derramamento de sangue, era morte. Tudo que eles conseguiram era na base da maldade. E o Senhor levantava aquele homem, deixava ele se engrandecer, achar que ele era o tal, mas depois o Senhor destruiria a Babilônia, para mostrar que Ele é Deus, para mostrar a soberania dEle, e que mesmo o ímpio o inimigo achando que está se sobressaindo, ele não é nada diante do Deus a qual você serve. Ele não é nada. O inimigo não vai prevalecer contra a sua vida. O inimigo não vai prevalecer contra o povo de Deus. Ele pode tentar de formas sujas te atingir os seus filhos, a sua família, no seu trabalho. Mas o Senhor está cuidando, o Senhor está trabalhando, e não vai permitir que você perca essa batalha. O Senhor não vai permitir. E no capítulo 3, para encerrarmos, ele entende o que o Senhor queria falar a ele. O Senhor falou tão forte ao coração dele, que olha o que o profeta falou: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz-a conhecida. Na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Aleluia, meu irmão. Agora aquele homem pede avivamento. Ele pede avivamento depois de estar clamando o Senhor desesperadamente: Senhor, aviva. E na tua ira lembra do teu povo e tem de misericórdia. A oração do justo vale muito em seus efeitos. E o Senhor aqui no capítulo 2, Ele diz assim, capítulo 2, versículo 4: e eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta, mas o justo viverá pela fé. Aleluia, glória a Deus. O profeta agora entende que ele só precisava acreditar, ele só precisava crer que o Senhor estava no controle. E se em algum momento ele teve dúvida, agora o Senhor renova isso nele. E eu queria pedir aos irmãos que ficassem de pé e abrissem suas Bíblias lá no... o Datashow aqui vai poder botar também. Abacuque 3, versículo 17. Vamos ler todos juntos. Vamos ler todos juntos, porque agora eu acho que nós conseguimos entender
que a tempestade, que a dificuldade, ela não vem para nos matar, ela vem para nos ensinar. E a nossa oração, a nossa fé, vai dizer muito sobre quem nós somos diante de Deus. O quanto acreditamos na palavra dEle, porque o justo viverá pela fé. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Vamos continuar. Aí, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei o Deus da minha salvação. Aleluia! Porque ainda que esteja tudo difícil, e você achar que a sua oração não está sendo respondida, o Senhor quer te mostrar que Ele não perdeu o controle, não. O Senhor quer te mostrar que ainda tem uma saída, que Ele está trabalhando em silêncio, e você agora consegue compreender, creio, através dessa palavra, que muitas são as aflições do justo, mas grande será o galardão no céu daqueles que confiam e creem no Senhor. Aleluia!